Fala, coworkers, tudo certo com vocês? Aqui quem vos fala é o Nicolas e bem-vindo a mais um Coletivo Cast, agora com uma ilustre presença aí da A1N1. E aí eu vou deixar eles se apresentarem e falarem um pouquinho sobre a empresa deles e como é que eles surgiram no coletivo. E a gente tá com um novo parceiro aqui no podcast, né, Bruno? Te apresenta primeiro, Bruno, depois a gente toca... E aí, coworkers, meu nome é Bruno Vieira, sou novo aqui no Coletivo Cast e vai ser um prazer bater um papo com essa gurizada aí que é incrível. Várias conversas de corredores e é isso. Bora, pessoal. Bom, E obrigado pelo convite, estamos lisonjeados de estar aqui e é muito legal, a gente gostou muito dessa iniciativa do coletivo de trazer, né, a realidade, trazer à frente quem está lá sediando a sua empresa com vocês, né? Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. O coletivo a gente sempre abre as portas, né, para quem quer conhecer essas conexões que a gente tem um networking gigantesco dentro do coletivo. Todo mundo aqui que convive diariamente, tanto na unidade da área 51 quanto na 62. Nossas duas unidades, tá? E depois eu explico para vocês onde é cada uma. Mas queria ver com vocês o que vocês fazem, que empresas de vocês fazem, como é que é o dia a dia de vocês dentro do coletivo, como é que tá tocando esse novo momento de 26. Vamos conversando, esse bate-papo a gente vai levando daí para a área mais focado no marketing e nas vendas aí. Vamos sim, Felipe. Então, eu acho que primeiro se apresentar, né? Então, prazer, gente. Sou o Felipe, Head de Marketing da N1. Marcel, nosso fundador, também não se apresentou. Prazer, Marcel. Então, assim como o Marcel falou, é uma honra estar aqui e muito interessante também o espaço para não só a divulgação, mas também a gente fazer trocas, entender o que existe, né, dentro de cada espaço do coletivo, quais são as empresas e principalmente a gente ter esse network para realmente trocar informações sobre clientes, sobre estratégias e enfim. Boa. E me apresentando um pouco melhor, né? Eu sou empreendedor desde os 24 anos, sou casado com a Carol, pai da Olivia e do Germano, são dois, né? E além disso, sou sim fundador da N1 e também sócio de uma empresa chamada Endo Negócios Imobiliários, lá de São Paulo. Então, Maravilha. Tem dois negócios já em atuação. Marcel, Felipe, eu queria que vocês começassem aí nos contando como vocês chegaram até o coletivo. Certo. E como é que foi essa jornada. Então, basicamente foi 2019, então vai fazer 7 anos aí que a gente está instalado no coletivo. Já passamos por várias salas, vários espaços, aumentamos, diminuímos, e agora está bem apertada a sala, né? Então já estou falando com o Diogo sobre. Mas foi 2019, eu tinha uma agência aqui na Ijuí, chamada Inédita, uma agência de publicidade na época, né? Sim. E essa agência, a gente acabou fragmentando ela para trabalho híbrido, já na época, né? E veio a pandemia. E a gente, agora não tem sentido ter uma casa de 2 andares para as pessoas trabalharem se agora o híbrido ou o remoto na pandemia, né, virou a regra, né? Então, a gente, antes de desmontar a operação ali da casa, a gente já tinha ido para o coletivo, né, no formato híbrido. O que aconteceu? Veio, né, a pandemia e daí só reforçou o posicionamento do que a gente já estava fazendo, né? Sobrevivemos, né, tudo isso, e 2021, no meio da pandemia, eu reavaliei o negócio, né, enquanto eu deixei de ser uma agência de publicidade, né, ou seja, literalmente eu saí da sociedade com essa empresa e fundei uma empresa com o meu atual sócio, que é o Murilo, na Nord, né, que chamava-se Nord, e ela durou pouco tempo porque logo ali em 21, junto com o Juliano Unt, né, que hoje é sócio da Gasless e também meu sócio nessa outra empresa que eu citei, a gente acabou, né, juntando forças depois de alguns projetos e fundando a N1 que nós temos hoje, né? O que é importante? O coletivo nos trouxe essa proximidade. Porque logo depois ali da abertura, então a gente começou a fazer negócios entre as pessoas que estavam ali, seja em parceria, seja em clientes, né? Então, se realmente formou esse networking, né? Que talvez, se eu tivesse numa sala como eu estava antes, não teria feito, né? A gente sempre reforça essa questão do coletivo gerar conexões, né?
Então, como a gente está aqui no dia a dia, a gente sabe que diversas pessoas têm empresas aqui, colaboradores, a gente sempre se comunica diariamente e consegue, então, abrir novas portas, né, para várias empresas dentro aqui do coletivo. Legal é saber, né, que vocês estão aqui há bastante tempo, isso é muito importante. 2019, 2020, a gente sabe que vem a pandemia e foi bem difícil aquele período, né, 2021. Sim. Mas que vocês sobreviveram, digamos, Claro. esse momento, né? E conseguiram sobreviver dentro do coletivo, né? Que isso é muito importante para nós. É que mesmo na dificuldade, o coletivo ele estava junto com vocês em todos os momentos, né? Não, isso não há o que reclamar. Inclusive, na época era engraçado porque hoje, onde nós estávamos, é um prédio. Só que anteriormente era uma casa que o coletivo alugava para ser a extensão lá da área 62, né? Então a gente estava nessa casa antiga e quando a gente voltou a trabalhar presencial e tal, então poucas pessoas ainda voltavam, né? Ali em 21 ainda tinha muito daquela história de voltar, de ir, voltar Sim. e né, distanciamento e tudo mais, depois normalizou, digamos assim. Então, para ver como passa o tempo mesmo, né? A gente vai mudando a geografia, mas o coletivo se manteve forte, expandiu para a área 51, né? E assim como a gente evoluiu junto, né? Isso, para mim, é bem claro lá do início e do que nós somos hoje, né? Sim, sim. Tiveram uma evolução dentro do coletivo, né? E a gente, obviamente, sempre apoiando. A gente sempre quer apoiar quem está aqui dentro do coletivo, gerar essas conexões, né? Para também crescer. A gente acredita que as empresas, elas crescem unidas, juntas, independente se for até, a gente brinca um pouco, a gente tem diversas empresas de marketing no coletivo, mas cada uma traz uma visão diferente, algo diferente, e podem se unir muitas vezes, né? Uma faz uma coisa que a outra não faz, uma é mais focada em enda, outra é mais focada em vendas. E a gente consegue fazer essa união Claro. de parcerias, novas parcerias, né? Sim. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o marketing, sobre a empresa de vocês, que serviços vocês prestam, conta para nós, assim, como é que começou a N1, tu deu né, uma ideia ali no início de como começou, tem outra empresa também, mas como começou, assim, quais os principais serviços vocês ofereceram no início, como é que foi transformando essas mudanças de acordo com o tempo? Claro. Não, a N1 começou ali em 21 com a união de duas agências, né? Tipo, eram agências de marketing mesmo, de publicidade, enfim. E a gente foi transformando ao longo do tempo, em 22, 23, a forma de atender o mercado. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo bem prático do mercado, muitas vezes nós tínhamos a competência de fazer a geração de demanda, o famoso geramos o lead, né? Geramos a pessoa querendo comprar do nosso cliente. Mas o cliente não tinha estrutura ou não sabia que precisava de ferramentas, de processos, de pessoas. Então a gente foi, aos poucos, trazendo uma metodologia prática, né? Que eu estudei na Dom Cabral, eu fiz uma série de preparações para isso, né? E a gente trouxe uma metodologia própria, né? Que a gente chama de 1, 2, 3, 4, que é inteligência, estratégia, tática e operação. Então a gente consegue, hoje, né, com a metodologia que nós temos, fazer um overview, né, da empresa, olhar de helicóptero, que a gente brinca, né? Olhar de cima, conseguir entender os números da empresa e, com isso, fazer um plano tático de como que a gente vai fazer para atingir os gaps estratégicos, como que a gente vai fazer para a empresa sair daquela trava que ela está, né? Sim. Então, o Felipe também contribui muito para aquilo que a gente entrega. Eu estou falando aqui de uma forma mais macro, né? Mas eu entendo que a evolução foi essa. A gente deixou de olhar só o marketing. Então, a gente começou a pisar na porta de vendas e a gente começou a conversar o idioma das vendas, né? E com isso, trocando figurinha, né? E geralmente as empresas, quando elas contratam um serviço, elas recebem até o momento que o Marcel comentou do lead, né? Então, tá aqui o lead, se preocupem agora com a venda, fechar negócio e tudo mais. A N1 sempre se preocupou no pós isso, né? Fechou? Ótimo, né? Lead quente, tudo ótimo. Mas não fechou, por quê? Faltou material? Faltou conseguir trocar na objeção? Eles vieram com algum argumento que é sobre valor? Então, como a gente muda esse cenário de só entregar um lead e recuar, né? Como as agências geralmente fazem, não é um problema, é um modelo de trabalho,
mas a Enium não queria parar aí, né? Então, como é que a gente se diferencia? Por que a receita que o cliente recebe é mais importante do que um volume grande de leads desqualificados ou qualificados, mas que geralmente não vem o suficiente e fica complicado na hora de bater meta. Então, a gente se preocupou com isso, né? Como gerar a receita e não como gerar um volume de atendimento para o time comercial ter demanda, né? E Felipe, como é que foi esse momento de vocês que vocês entenderam, opa, a gente precisa olhar também para a parte de vendas, existiu uma situação isolada, vocês geraram alto volume de leads, o cliente não estava convertendo, como é que aconteceu isso? Aconteceu várias vezes, né? Como o Marcel comentou, eu estou mais na parte operacional dedicado nessa marketing de vendas dos clientes. A gente faz, obviamente, com todo o nosso time preparado para isso. Mas a gente gerou, numa estratégia que a gente usa, né, uma metodologia que é o ABM, a gente gerou muitos leads, muitos leads para um cliente. Assim, Muitas oportunidades muitas mesmo, oportunidades. comerciais, né? E acabou que o time comercial, ou obviamente não era pouco caso a palavra, mas eles recebiam, tinham outras demandas, atendiam quando dava, né? Então a gente acabou usando muita força para conseguir entregar essas oportunidades e eles acabavam por talvez maturidade interna do time de vendas não conseguir atender ou usar a força deles para um outro caminho. Então a gente não acompanhava essa parte. Então quando a gente começou a acompanhar, que faz mais ou menos um ano e um pouco, a gente começou a ver conversões maiores, tickets médios maiores entrando na casa. Então, o resultado e as metas começaram a aparecer, né? E antes a gente estava entregando muitos leads e dependendo do outro lado. E acaba que a gente entende que às vezes é um trabalho, às vezes não, sempre é um trabalho a quatro mãos, né? Então, a gente depende deles e eles dependem da gente. Todos estão dentro da mesma meta. Então, a Enium assume a meta do cliente, né, na parte de vendas. A gente não faz só o marketing, entrega e espera que eles batam as metas de forma individual. É como se fosse um compartilhamento da gestão, né? Isso. Olhando para resultado. E a gente sabe que hoje um dos maiores desafios dentro das empresas é o time de marketing conversar com o time de vendas, né? E eles se unirem para buscar um resultado, um crescimento em conjunto. E aí, como que vocês viabilizam isso hoje dentro das empresas? Como é que vocês fazem com que o gestor se conecte com o gerente de vendas ou com os próprios vendedores ali e consigam dialogar em busca desse resultado? Eu acho que é desde o início, né? Eu acho que quando o comercial entra em contato com a empresa para a gente fechar negócio, a gente já põe na mesa as nossas metodologias e todas as técnicas que a gente usa e deixa claro que o trabalho que a gente propõe é assim essa união sempre, né? Então, desde o início, a gente já aplica essa união do marketing e vendas, porque senão são metas separadas, né? Metas isoladas, são pessoas fazendo um trabalho só, mas vendo para lados diferentes. Então, desde o início, independente da estratégia que a gente usa, a gente já deixa acertado, logo no contrato fechado, que é a forma que a gente trabalha. Então, os clientes aceitam porque entendem, né? Às vezes eles não conseguem enxergar anteriormente que isso, além de ser possível, é necessário. Então, quando a gente aplica, eles veem o time trabalhando junto, eles não se cobrando de forma negativa e se cobrando de preciso fechar, como é que tu pode me ajudar, e ao invés de cadê o material que tu tá me devendo, sabe? A comunicação interna troca totalmente. Então, a gente aplica desde o início e vem dado resultado há bastante tempo pra gente. Boa. Eu posso trazer aqui uma situação do Dr. Ítalo Marcilli, que o marketing é um amálgama de psicologia, de economia, né, e de filosofia. Então, quando a gente fala de marketing, eu faço marketing e tal, a única certeza que a gente pode ter é a da mudança, né? Ainda mais, a gente falou de pandemia antes, ainda mais agora com o advento das IAs no modelo generativo. Então, isso mudou muito o mercado. Então, até recentemente, a gente está fazendo uma estratégia bem grande para uma empresa de tecnologia de São Paulo. E, para mim, ficou bem claro, assim, um trabalho que a gente fazia em um mês, a gente fez em uma semana. Melhor do que em um mês, né? A gente fez em uma semana melhor do que fazia no passado. Por quê? Porque a gente tem processos, a gente tem pessoas, tem ferramentas. Então, o advento da IA, ela veio não só para acelerar, mas para trazer conclusões com menos ruído. Por isso que eu invoco, né? O marketing, uma empresa que está madura, ela tem mais pessoas no marketing do que em vendas. Por quê? Porque o marketing arrasta vendas quando dá certo. Não tem um poder assim de... Por exemplo, um exemplo que todo publicitário gosta de citar. A Coca-Cola é líder de mercado, todo mundo sabe disso.
Mas vocês já viram como é que é a operação de logística da Coca-Cola? Não, de manhã cedo é um ritual para os caminhões fazerem toda a entrega que tem que fazer e o produto estar nas vitrines, no ponto de venda. Então, eu acho que o nosso trabalho também é muito trazer clareza e tirar a distorção das coisas. Então, a IA não vai salvar o marketing da empresa se tu contratar uma ferramenta de IA ou fizer um upgrade no que tu tem, né? Uma melhoria de ferramentas que tu tem. Mas, claro, ela vai acelerar alguns processos. Eu gosto muito da tese do Jim Collins, né, do livro Empresas Feitas para Vencer, que ele traz, né, primeiro o pilar da empresa são as pessoas, posteriormente um processo bem estruturado e, por último, a tecnologia como motor de aceleração que ajuda as pessoas e também a escalar os processos. Eu acredito que vai ao encontro do que Muito bem. tu trouxe, né? Exatamente, cara. E aproveitando que tu falaste agora sobre a Coca-Cola também, e qual o perfil de cliente que vocês estão atendendo hoje? Qual é o Legal. segmento que vocês atuam? Eu vou responder, Felipe complementa, senão aqui eu fico falando sem parar. Mas assim, com muita alegria que eu posso dizer que hoje a gente atende a terceira maior empresa, ou a top 3 maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Entre elas a Senior Sistemas, lá de Blumenau. A gente também atende a Senior no sentido, a gente tem uma startup deles que nós atendemos, né? Porque tem mais esse detalhe, a N1, o A da N1 é de aceleradora. Então, nós nascemos como uma aceleradora de startup, né? Entendendo que haveria mercado em 2021 para fazer isso. Porém, houve o crash das ventures, né? Ou seja, o dinheiro de investimento de capital anjo, nessa época, cessou. Sim. Então, a gente teve que ir para o mercado comum. Mas nós fomos feitos para atender empresas de tecnologia, indústria, inclusive temos um caso, um case, né? Recente 2 anos já, 2024, que é o top de marketing da DVB, com a Fibermeyer, que inclusive gravamos podcast aqui no Estúdio Concórdia, junto com o Arthur. Obrigado, Arthur. E também empresas de serviços complexos, né? Como jurídico, contábil, né? A gente atende uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil, que é a B-Hub. A gente também atende o melhor escritório tributário do mundo, que é o Ivan Endo, né? Abraço, doutora Ruth. Deixar o Felipe falar um pouco, né? Não, mas é bem isso. A gente escala, na verdade, por algo que a gente chama de ICP, né? Que é o cliente ideal. Perfeito. Eu acho que a galera que trabalha no meio entende o quão importante é essa sigla, né? Então, a gente busca clientes que fazem sentido não só pela facilidade de fechar, geralmente tickets elevados não são tão fáceis, mas clientes que vão perdurar na nossa carteira por mais tempo, que faz sentido estrategicamente a gente atender, pelo que a gente prega, as ferramentas que a gente usa, pessoas que a gente tem, e também da forma que a gente pode se apoiar nesse cliente, né? A gente costuma falar que a gente não gosta de atender clientes só por atender, né? A gente geralmente faz cases com os clientes, né? Então, acaba que quando a gente entra dentro de um cliente, a gente justamente pensa em como a gente vai alavancar o nome da N1 dentro do cliente. E nada mais justo do que a gente gerar resultado para esse cliente, né? Então, Certo. indústrias fazem muito sentido, como o Marcel falou. Empresas de tecnologia, aí estamos falando de SaaS, de desenvolvedora de software, enfim. Empresas que têm um produto mais complexo. E também os serviços, né? Os serviços veio de uma forma diferente, né? Eu acho que não foi sempre serviços que a gente atendeu, mas quando entrou os primeiros, a gente viu que deu tão certo com o nosso dia a dia de trabalho, que acabou que a gente gerou resultado rápido, a galera gostou de trabalhar, os recursos que a gente tinha foram motivacionais tanto internamente para a N1 quanto para os clientes, né? O nosso dia a dia, a forma de atendimento, e começou a dar certo, tanto que a Ivan Endo, né? O escritório de advocacia e a B-Hub são 2 clientes nossos que a gente já pode falar que é case. São super bem atendidos, tem trocas voltadas a resultado. Eu acho que as empresas prezam muito isso, né? Métrica de vaidade é uma coisa que a gente meio que escanteia na N1. Então, a gente fala a língua que o contratante precisa, né? Como eu vou manter minha empresa, como eu vou expandir minha empresa, à base de resultados, né? Então, é como a gente prega e os nichos que a gente trabalha atualmente como ICP. Boa. Top demais. Vocês tinham comentado antes ali, mas eu queria entender como é que deu esse gatilho em ir para as vendas junto, né? Entregar um serviço completo
tá? Porque o que acontece, né? A gente vê muita empresa de marketing hoje genérica, isso tem muito, né? Que entrega os leads, mas o que nem tu comentou, o comercial ele fica um pouco jogado, né? Ele não, muitas vezes o comercial da própria empresa não é suficiente para demanda até de leads que estão chegando, né? E acaba não fechando e o contratante cai em cima da agência, né? Quando é que vocês enxergaram que teria que fazer uma união com as vendas? Eu acho que o Marcel tem mais histórico para falar, mas quando eu entendi que fazia sentido é quando a gente gerou um volume muito grande para um cliente e ele saiu, porque não era o que ele queria, né? Volume, hoje todo mundo pode prometer, Sim. ainda mais com as ferramentas todas que estão surgindo. Mas quando a gente gerou impacto na receita do cliente, e a gente viu que a gente gerou um volume menor de leads, mas a gente gerou um volume maior de receita e ele ficou e aumentou o contrato e indicou para um amigo. Aí a gente viu que fazia mais sentido a gente trazer a venda para perto, né? E não só para perto, mas como implementar dentro do marketing. Justamente pelo que a gente conversou anteriormente da divisão, né? São setores diferentes, às vezes em salas diferentes, metas diferentes. Então, o marketing e a vendas, eles têm que estar unidos, né? Senão a receita final, que é o que importa para uma empresa crescer, acaba não dando certo, né? Então, muitas agências, né, que pregam essa entrega de leads acabam perdendo clientes com 2 meses de contrato, 3 meses de contrato, porque eles não impactam a receita da empresa. Eles impactam um volume ou um atendimento que o comercial... Ocupam o comercial, né? Então, ocupam o dia a dia do comercial, entregam demanda para o comercial. Mas não são esses leads, essas empresas que vão fechar contrato. Então, aí a gente notou que fazia sentido unir em todo o nosso processo de marketing e vendas os 2 times, né? E eu vejo muito que tem uma discussão muito grande, assim, pô, quero lead novo, e aí tem o time de vendas, pô, o lead tá desqualificado, o lead tá Sim. desqualificado, e a gente fala muito em aquisição de novos clientes, mas vejo que o papel do marketing no final do dia também é reter esses clientes. Claro. É monetizar em cima da base dos clientes que já fazem parte da carteira e também desenvolverem programas de indicações, formas de reter no final do dia esse cliente. E aí o Marcel ia complementar ali o Felipe, mas acredito que já é um ponto pra gente trazer também aqui, Felipe. Perfeito, Bruno. Complementando, assim, inclusive a gente tem uma filosofia na N1 que é se o mercado faz zig, a gente faz zag, né? Ou seja, a gente não vai ao encontro do que está acontecendo no hype. Então não é porque todo mundo está usando IA que a gente vai usar o IA em tudo e vamos divulgar que somos IA first. Não, Sim. não é o nosso hype, não é a nossa intenção, porque, como você falou antes, Bruno, nós somos uma empresa em pleno crescimento, né? Que depende das pessoas ainda, né? Então não tem nenhuma IA que faz o que a gente faz. Então a gente pretende ainda, né, ter essa cultura de pessoas fortes para gerar o processo e o resultado que a gente precisa. Só que quando que a gente deu conta que deveria, né, cuidar de vendas, na verdade é um processo até de uma vida, vou te dizer. Sim. Porque, como eu estava falando antes, eu comecei muito cedo, com 24 anos já abri minha primeira empresa, que era um estúdio de design. Né? Uhum. E numa dessas, por exemplo, acho que em meados de 2008, 2009, a gente fez uma campanha no Google para algumas empresas. No Google Ads. Nossa, dá para anunciar no Google. Era assim naquela época. Sim. Não tinha celular, tá, galera? Como funciona, né? Não tinha o celular que a gente conhece hoje, né? Tinha... O smartphone. tava começando o smartphone. Então, eu recebi uma ligação do cliente, que a gente tinha lançado uma campanha. Um cliente aqui de Porto Alegre, meu cliente até hoje. Muitas vezes a gente troca figurinha. E ele me disse, Marcel, para as campanhas tudo. Eu, putz, o que aconteceu? Deu tudo errado, né? Tá, o que houve, Paulo? Eu vendi tudo que tinha. Não tem mais nada para vender. E tem gente chegando aqui querendo comprar, não tem mais nada. Então, é um exemplo que aconteceu em 2008. Foi um grande aprendizado, 2008, 2009. Também teve uma empresa de empilhadeiras que eu fiz um trabalho, né, meados de 2010 também, bem parecido. Os caras se tornaram referência da marca lá na época, que era a Toyota, do dia para noite, porque ganharam um mercado que não tinham. Né? Só que isso persiste até hoje. Tem como tu usar tecnologia, tem como tu usar de boas práticas para sair do comum, sair da rede social, sair né, daquele que todo mundo está fazendo para ter um resultado que você não estava nem projetado. Né? Só que para fazer isso, tem que se passar por um aprendizado. É a mesma coisa que você querer ficar forte,
porque fica maromba do dia pra noite. Não tem como. Não tem como. Né? Não tem academia Depende, que faz né? isso. Depende. 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 Então é muito isso. Então é muito sedimentar, conhecer que o marketing ele é sim parte de vendas, né? E que a venda ela deve ser uma continuação natural, inclusive chegando nesse ponto que o Bruno falou, da parte de continuidade. Inclusive a HubSpot, agora recentemente, que é uma das maiores plataformas de marketing do mundo, um dos primeiros SaaS também, Sim. eles estão divulgando que o funil acabou. Né? O funil acabou, agora é tudo um 8 deitado, ou seja, é infinito. Sim. Né? Não tem mais aquela história de topo de funil, não sei. Não. Porque a pessoa pode não conhecer a tua marca, mas com o estímulo certo ela pode muito rapidamente comprar. Né? Identificando a dor certa também, né? Exato. E como eu estava falando, de 2007, 2010, anos atrás, a gente precisava de, 7 pontos de contato para tua marca ser lembrada. Quantos são hoje? Você sabe? Um desafio aqui. Acredito que no mínimo uns 20. 30. 30 pontos. 30 pontos. 30 contatos. pontos de contato, diferentes, Multicanal, positivos, né? A multicanal. concorrência é muito grande, né? Ah. E não é que as pessoas estão desatentas, é que a nossa atenção está mais seletiva. Tá fragmentada também em diversas plataformas, né? Isso, mas seletivo ao mesmo tempo. Se tu não quiser falar com o cara, ele não vai falar contigo. Perfeito. Entende? Então é por isso que é importante saber, né, de tudo isso antes de, por exemplo, levar uma oportunidade para a área comercial atender. Se o cara não está pronto para compra, não adianta, não vai conseguir fazer milagre. Né? Então é por isso que a gente estuda muito a área comercial, pisa nessa sala e fica. Né? Então o marketing não pode ter barreiras, não pode ter paredes com a área comercial. Sim, sim. Tu comentou muito sobre a N1 é muito pessoas, né? E vocês integram também a IA. Mas até onde a IA vai dentro da 1N1? Ainun. A N1, perdão. Capaz. Felipe então, sabe tanto de IA quanto eu. Dentro do processo, a gente utiliza dentro dos fluxos, né? Então, a gente faz a famosa automação de mensagens, conexões. A gente usa IA para apoiar em textos, mas como o Marcel falou, enquanto o mercado faz ZIG, a gente faz AG, né? Então, a gente usa 100% como apoio, né? A gente tem pessoas qualificadas hoje que entendem que a IA ela é o início para destravar algum pensamento, alguma parte criativa, mas posterior a isso, a gente humaniza tudo, né? Como eu disse, a gente se apoia muito dentro de uma estratégia que é o ABM, né? Que é essa parte de personalização. Então, tudo que a gente produz, tudo que a gente se comunica, a gente usa o apoio da IA para gerar um volume maior, mas na entrega final a gente acaba humanizando, né? Porque até alguns estudos indicam que a comunicação mais cara, né? O que o cliente espera, o high ticket, ele quer receber o teu tempo, né? Ele não quer receber uma enxurrada de anúncio, uma enxurrada de e-mails. Ele quer o teu tempo, quer alguém do outro lado, um atendente, conversar, sentir tua dor, conversar contigo de fato para te direcionar para o melhor lugar, né? Para a melhor solução. Então, a forma que a gente usa IA é realmente como um apoio. Toda a parte de entrega, a gente utiliza o time para conseguir trazer uma qualidade maior. O que isso significa? A gente entende que o mercado não quer ler textos grandes, por exemplo. Então, a gente traz textos menores, textos mais diretos, textos mais empáticos, né? Então, empatia é fundamental. O nosso arquétipo da N1, né, o arquétipo sábio, ele ensina muito. Então, a gente traz essa sabedoria, a gente ajuda o lead, a gente não pensa só em vendas, né? Então, a gente entende que hoje, como tem muita concorrência, tem muita informação na rua, esse prospectado, né, ele precisa de um tempo para pensar. A gente não vai ficar empurrando produto, a gente não vai ficar empurrando serviço. A gente entende que ele tem outras pessoas, outros parceiros, outros conhecidos, indicações de outras pessoas, mas a gente ganha na qualidade, né? Então, a gente se mantém perto desse prospectado, ajuda ele sempre da forma que a gente conseguir, né? A gente estende a mão sempre que possível, mas a gente humaniza, né? Então, a IA, ela apoia todo o time em todas as áreas, tanto na nossa tech, quanto no marketing, quanto na vendas, quanto no design, em toda a parte criativa, né? Então, ela apoia tudo, mas o final é sempre o time. A gente sempre usa essa humanização para trazer uma qualidade e no zag do mercado, né? Para não ficar tudo igual. A gente vê muito tá tudo meio tudo igual, né? Esses últimos
Principalmente esses últimos meses, que o avanço diário, né, todo dia muda muita coisa, todo dia a IA evolui, fica diferente. Agora, Cloud, Grok, GPT, e tem 1 milhão, né, de IAs novas. E acaba que o pessoal ele fica muito robotizado, né? Muita agência também fica robotizada. E é legal ver que vocês fazem essa união humanizada junto, utilizando a IA. Tanto para vocês quanto para os clientes também, né? Acredito, né? O Marcel participa de muitos grupos de influencers, né, do mercado, que ele vai lá, lança uma IA nova, vou lá e estudo. Nossa, ó, Marcel, posso aplicar ele? Não, mas olha essa aqui. já vem uma nova, né? Então, acaba que outra já. tem que estar em constante estudo, né? Senão... Eu confesso que o ritmo é frenético, é cansativo, né? Por isso que a gente tem que ter muita base para poder sobreviver e evoluir, né? Sim. É um momento de muita decisão, assim, que vira meme, né? Por exemplo, aconteceu tal problema em tal empresa. Daí tem até um meme, né? Então os desenvolvedores vão ser substituídos por IA, sabe? Tipo, Sim. o que eu quero dizer com isso? Cara, é um momento, assim, da gente colocar não só a questão de humanidade, etc., mas de quem nós somos enquanto seres humanos, né? Eu acho que a gente tem que preservar as virtudes de quem nós somos para poder persistir e ultrapassar essa fase, esse hype, né? Porque realmente complicou. Aumentou o ruído, né? E acaba com isso sendo mais difícil de chegar no resultado que se queria. Ao mesmo tempo, não olhando para um olhar negativo, longe disso, não que a IA também, não sei se vocês perceberam, não que ela nos deu mais tempo, mas ela nos fez ver outras possibilidades. Porque eu estou muito mais ocupado hoje do que há 2, 3 anos atrás. E a minha carga de trabalho é a mesma. Exatamente. Minha quantidade de clientes é similar. A quantidade de pessoas que trabalham comigo é similar. Então, o reflexo da IA, a gente ainda está entendendo, né? Sim. O que ela causa na gente. Então, é importante que também são no mundo todo, se não me engano, 26% da população já usa IA. E isso é um dos maiores avanços tecnológicos do mundo, né? Desde da Revolução Industrial, Sim. não se tinha essa conversão, né, de um ano para o outro. A informação chega muito rápido, né? Isso. Por isso que as IAs estão aí buscando investimento e fazendo todos os movimentos que estão fazendo, né? E não só o fato de todo dia lançar algo novo, algo diferente. Agora tá muito em alta o SaaS também, né? O pessoal tá utilizando a IA para criar soluções, né? Para conseguir acabar com algumas dores que existem. Inclusive tem até um engraçado que a gente, não sei se vocês passam por isso, mas às vezes a gente demora um tempão pra escolher um filme no Netflix, né? E daí Sim. um cara colocou e fez um ali que tu apertava no botão, que escolhia aleatoriamente pra tu ver um filme, enfim, com a tua esposa, amigo, né? Hoje é de qualquer forma. Então Não, aqui, ó, toma uma, vai solucionar uma dor, mas tá aqui, tá pronto. Exatamente, esse ponto eu queria chegar, tipo, tem essa dor de que a gente fica passando ali o tempo todo e a gente não consegue achar um filme. Por que a gente não consegue achar? Não, ele já criou algo que já mostra tudo do filme e é aleatório, um dado, digamos assim, aleatório. Então, essas soluções mínimas, né, já ajudam muito ali essas dores que a gente tem, né, que são coisas, eu brinco aqui, falei uma coisa, né, não é muito útil, Sim. mas vem também muitas coisas úteis, né, agora com a questão tá muito forte, até queria perguntar pra vocês se vocês utilizam isso, vocês passam pro cliente final de vocês, enfim, a parte dos agentes já, né? Claro. Então, como é que vocês estão utilizando a parte dos agentes? Se vocês utilizam para a parte comercial, se não utilizam, até onde vocês conseguem ir com isso? E até complementando tua pergunta, Nicolas, vocês acreditam que a IA já consegue qualificar um lead sozinha? Exatamente. Perfeito, Bruno. Bom Perfeito. desafio. Bom, eu vou dar minha visão de prática do que a gente está acontecendo, né? Uma das maiores regras que a gente faz quando fala de marketing e vendas é o tal de acordo de nível de serviço. Show. Que é, por exemplo, quando Famoso SLA? famoso SLA, né? Essa é. Quando Seguramos para não falar. Isso. Vai. Quando uma pessoa de vendas recebe a oportunidade, ela tem X minutos para atender. Por quê? Se ela não atende até 2 minutos, a probabilidade dela não ter mais a atenção da pessoa é muito grande. Sim. A probabilidade do cliente já ter escolhido outro fornecedor, então não é mais o melhor, é quem é mais rápido. Então, por isso que nesse ponto, onde tu tem pessoas, processos e ferramentas estruturados, daí eu
eu entendo que é possível automatizar esse primeiro atendimento, né? Até porque há uma filosofia, né? Como eu falei antes, marketing. Eu gosto muito da filosofia no marketing, né? Como podem ver. Então, há uma filosofia que o novo luxo, como o Felipe falou também, vai ser atendido por pessoa. Sim. Tá? E esse vai Sim. ser o novo luxo, uma pessoa treinada e tal. Porque hoje é muito fácil de ser atendido por uma pessoa, mas ela tem treinamento, ela tem o básico bem feito, como diria o Dr. Arthur Disman. Não, né? E, inclusive, falando um pouquinho de IA, tem até um site que fizeram, né? Que é There's an IA for that. Ou seja, há uma IA para isso. Sim. De tanto que estão criando IAs, com o advento de ferramentas que geram interfaces e aplicativos, como o Lovo, de tanto que tá sendo criado IA, se criou um site que no início era um meme e agora está crescendo mesmo, para ter uma IA para resolver aquele problema, né? Tanto que há uma onda nos Estados Unidos, no mundo, e que eu acompanhei recentemente, que é o empreendedor solitário, né? O Jeff Bezos, da Amazon, ele disse que vai nascer ainda uma empresa de uma pessoa bilionária. Ele falou isso recentemente. Sim. Por quê? Porque essa pessoa vai conseguir acertar uma ferramenta que grande parte do mercado precisa. Uma ferramenta, uma IA, enfim, não se sabe. E esse empreendedor solitário passa muito também da forma que ele se porta no mercado. Por exemplo, tem um exemplo rápido de um cara que fez um jogo como se fosse um jogo de aviação, assim, para que você fique voando em cima dos Estados Unidos. É um aviãozinho que tu fica controlando ali ou no celular ou no mouse do computador e fica voando. Só que ele foi explicando como ele fazia o jogo. Ele foi postando isso no Twitter. Ele foi mostrando as linhas de código que ele fazia com IA. O que aconteceu? Quando o dia que ele lançou o jogo, já tinha uma audiência, porque conheceu a história e se apegou emocionalmente ao que ele estava fazendo. Com isso, esse jogo ele começou a rentabilizar. Ele começou a botar anúncio no jogo, ele começou a vender novos aviões. Então o jogo era gratuito. Então navegava quem quisesse. E quem quisesse navegar estava vendo anúncios. Logo, quem usava mais o jogo também quis comprar novos aviões. E assim foi. Então, em 3 meses, ele atingiu uma receita de $200 mil recorrentes com esse jogo. Sim. Tá? Então, é só para vocês entenderem assim, que fora de série, né? Construção de público, de acompanhar, né? Tu conseguir acompanhar tudo do zero e ver que conseguiu lançar algo, tu quer estar presente naquilo, né? Tu quer continuar jogando, tu quer continuar vendo a evolução do jogo. Provavelmente ele deve ter continuado postando as evoluções da programação do jogo. Exatamente. E não tem como não gostar e não ficar, né, impactado com isso e querer... Agora eles colocam, né? Quer ter um aviãozinho azul, agora é tanto, né? A galera abraça a narrativa, né? Abraça. Então, quanto mais tempo tu tá com o teu público e mostra, né, o backstage do que tá acontecendo, a galera entende que é gente como a gente, né? Não é um super gênio que tá fazendo, não sei quem é, então não sei se essa pessoa é ou não um super gênio, mas qualquer um conseguiria com as ferramentas certas, com o direcionamento certo. Então, é mais que um estímulo, né? Aproveitando esse gancho, se fala muito hoje em Founder-led Growth, né? E qual a visão de vocês sobre isso? Como vocês imaginam que os founders eles têm que se posicionar perante o desenvolvimento Estamos aplicando. diante das empresas, diante do cenário da economia atual, que a gente sabe que é muito dinâmico, muita informação, como trouxeram. O que vocês pensam sobre isso? Mandar um abraço pro Murilo, que é nosso sócio aqui, a Rosana também. O Murilo é parte de desenvolvimento, a Rosana de design, junto com o Felipe e eu. A gente, na N1, está desenhando, né? Certo. Porque acho que a resposta é, não tem uma regra para o Founder-led Growth, mas eu entendo que sim, é algo que o mercado tem buscado pela questão de referência, né? Que é justamente o que a gente está falando, tirar o ruído, né? O que tu acha, Felipe? Eu acho que é bem isso. A ideia aqui é a gente também botar a cara, né? Então, eu acho que essas lideranças dessas empresas, né? Os líderes maiores, eles não podem ficar só atrás da escrivaninha, como a gente diz. Eles têm que ir para o mercado, eles têm que fazer network, eles têm que aparecer, têm que sair na mídia, perder vergonha, né? Então, se tu tem um negócio e tu
tu quer escalar ele, nada mais justo do que tu ir para frente, né? A gente tem sim apoio de muita gente, né, do nosso time, mas a forma mais tranquila, digamos assim, de alguém ter segurança na tua empresa, ela saber com quem ela tá falando, para quem ela vai cobrar, para quem ela vai indicar. Então, ter essa referência, né, para a empresa, sendo uma, duas, 5 pessoas, é importante para o crescimento dela mesmo, né, para ela ser sustentável e não acabar sendo impossível de tu conversar com um decisor, né. No caso, o CEO, o CMO, o CTO, quem for. E a gente vê também, assim, geralmente as pessoas falando, pô, mas eu não vou pegar o celular e ficar fazendo dancinha, ficar fazendo brincadeiras e tudo mais, mas a gente pega, por exemplo, o João Adib, da CIMED, que é um cara, um puta empreendedor, e ele tá na frente das câmeras, tá com o celular na mão ali durante o dia, tá fazendo dancinha, tá se posicionando, e isso tem gerado um resultado bem astronômico para eles. E como fazer com que os empresários entendam isso e apliquem na prática, assim, como superar esse desafio no final do dia? Acho que comparando o Adib é tipo um Neymar, sabe? Ele é muito bom naquilo que faz, na parte de marketing. A CIMED é uma referência no que se propôs a fazer, mas eu acho que é uma exceção à regra, assim. Assim como tem o Founder-led Growth, existe o Silent Market, ou seja, do fundador não aparecer, né? Então, existe esse caminho, não quer dizer que ele é o mais fácil, nem o melhor, não estou dizendo isso, mas é que sempre vai ter alternativas, né? Não existe no marketing, enquanto ideia, um caminho único. O que eu posso dizer é que é importante sim, né, a questão de se mostrar para o mercado, né, botar a cara, como o Felipe falou, e quebra barreiras, né? Porque muitas vezes você fazendo isso é reconhecido em eventos, é reconhecido numa presença fora do digital, né? E isso é hoje um ponto importante dentro daquela estratégia que a gente falou antes, né? De pontos de contato positivo, né? Que hoje, para alguém ter a tua atenção enquanto marca, né, precisa de 30 pontos de contato. Por isso que na N1, além de trabalhar com marketing, vendas e tecnologia, nós temos um braço muito forte de design, enquanto branding, né? Porque branding nada mais é do que estratégia de marca, né? Sim. Então, esse quarteto aí, ele entendo que tá o suficiente, porque também a gente não aguenta mais criar serviço novo, né, Felipe? A gente reduziu esse ano alguns serviços, Sim. então estamos numa virada. Mas essa redução dos serviços é porque não estava dando um tipo de resultado, não era algo... É o que o mercado pedia pra gente, né? Então, quem procurava a N1 acabava indo para esse lado de receita. Então, hoje, né, a gente aplica o outbound, que é inbound e outbound unificados. O ABM, é uma estratégia pilar nossa. E a gente tem toda essa parte de branding e tech junto, né? Então, os nossos clientes maiores, né? A gente separa por tiers os clientes. Os maiores utilizam com todos esses nossos serviços. E quem vinha, a gente entendia que às vezes não era maduro o suficiente para estar no mercado da forma que a gente gostaria de alavancar o cliente, né? Então, acaba que, por exemplo, um post de social media, muito importante para todas as marcas, mas acaba que se um cliente nos pede só isso, acaba que o nosso foco de receita é mais difícil de chegar até lá. Sim. Então, a gente sim aplica o social media para o cliente, mas dentro de uma estratégia de outbound ou de ABM. Só o social media, né, que é um serviço de muitas agências, acaba não fazendo sentido para nós, porque teremos que contratar mais pessoas, o tempo dos nossos colaboradores todos poderiam ficar muito em cima disso, retrabalho, etc. Então, acaba que a gente enxugou um pouco os serviços, entendeu aonde os nossos principais clientes e os clientes ICPs nossos precisam desses serviços e acabou reduzindo, justamente para a gente conseguir trazer para o time estratégias que fazem jus ao nome N1, né? Realmente o que a gente quer aplicar e os resultados que a gente quer transparecer para o mercado. Sim. A gente está se adaptando ao que o mercado quer, né? A gente está buscando evoluir, porque a gente já fez projetos de tecnologia, de montar equipes, por exemplo, nível de outsourcing, mas o nosso braço é marketing, né? O nosso know-how, assim, é marketing. Então, somente a tecnologia em si
a gente estava crescendo e vendo que ia acabar virando uma outra empresa. Então, a gente optou, né, por enxugar mais e deixar tudo mais conjunto para ser uma única opção para o nosso cliente, que é aquela expressão em inglês, né, one stop shop. Então, o cliente pode contar com uma série de conhecimentos em um só lugar, né, que hoje é difícil. Às vezes, ele tem que ter 3, 4 fornecedores para fazer o que a gente faz. Né? E nós temos um olhar 360, né? Então, sim, existe a mídia off, a mídia on, existe a parte de vendas, tanto de técnica quanto de treinamento. Então, é exatamente isso, né? A gente entendeu ano passado que, enxugando esses serviços da N1, a gente ia conseguir abraçar a empresa, né? E não um serviço, uma terceirização que ela precisa. A gente está dentro das empresas, por mais que a gente seja um parceiro externo, a gente trabalha diariamente como um parceiro interno, mesmo não estando no local, né? Até porque a gente passou internamente, né, em 2024 e 2025 por grandes mudanças na N1, né? Desde mudanças societárias até de filosofia de para onde que a empresa vai, né? Então, o nosso objetivo de futuro é se tornar um grupo empresarial, né? A gente busca também esse ano, falando de serviços, etc., a gente vai ter uma parte de educação, Legal. né? De legal, workshops in company. Legal. A gente vai trazer coisas novas que nós não fazíamos antes, que está mais adequada ao nosso momento. E esse projeto aí tem data de lançamento ou é algo que vocês ainda estão arquitetando? É pro final do ano, né? Ao longo desse ano a gente vai ter parceiros muito, muito bons aí, desde professor da ISPM, fundador de startup, que vai gravar material com a gente, e também trazer conteúdo em tempo real, não vai ser só material gravado. E possivelmente no final do ano a gente vai estar lançando esse braço de educação com uma empresa que era do coletivo, né? Que é a Edu Store do Kelvin. É do Store. É. Vamos trazer o Edu Store de volta pro coletivo. Claro. Não, muito legal. Acho que essa parte da educação é essencial hoje. A gente está passando por um momento aí dessa geração nova, das gerações que estão vindo, né? Que estão talvez perdendo um pouco do interesse em questão de estudo e de questão também de amadurecimento ali, demorando um pouco mais para amadurecer. Óbvio, de pessoa para pessoa. Mas isso acontece muito e eu acredito que trazer a educação, assim como a G4, enfim, fez, Isso. mostrar, né, novas possibilidades dentro da parte tanto administrativa quanto da parte de vendas, parte de marketing, parte de gestão, de RH, porque toda essa parte engloba, né? Questão até do RH, questão de gestão comercial, em logística, tudo. Então, buscar trazer educação, trazer conhecimento para as pessoas que estão querendo aquele conhecimento é muito importante. A gente precisa disso hoje, né? É uma necessidade. Inclusive, já falando aqui para vocês, o coletivo quer ser parceiro disso também, tá? O coletivo quer estar na parte de educação também, a gente também quer trazer workshops. É muito importante, o coletivo vai trazer workshops durante esse ano de 2026. E, obviamente, vocês participando, né? Mostrando ali a questão da empresa de vocês, o que vocês oferecem e as soluções realmente que dão resultado. Claro. Então, isso é muito importante. Mas legal saber que esse projeto ele vai sair, tá? Por isso que eu te perguntei quando, né? Porque a gente já fica mais ansioso de querer também participar desse avanço aí. Não, muito obrigado, Nicolas. E sim, inclusive estávamos, né, planejando isso, que um dos lugares que a gente pensa em aplicar um workshop presencial, nada de online, é presencial mesmo, né, old school, era aqui. Né? A gente já veio visitar para ver, né? Fazer cálculos de lugar de sala, de acessibilidade, etc, etc. Já viemos ver. Sim, então, ótimo. A gente quer fazer um workshop de teste, né, de início, de abertura, e possivelmente vai ser aqui, com a temática de marketing baseado em contas, né? Que é tu conseguir pensar nas oportunidades comerciais como negócios que tem várias pessoas diferentes dentro do negócio, não um lead. Né? Então, o marketing baseado em contas, o ABM, é o que a gente chama de pescar no aquário. Né? De saber onde os peixes estão, usar a isca certa e pescar. Né? Então, essa metodologia que a gente quer começar a ensinar, porque ela é nova, recentemente veio mais forte para o Brasil. A gente aplica desde 2021, né? Aplicamos em startups, em indústrias, em empresas de serviços complexos. E a gente viu que no mercado não tem curso presencial de ABM. Tem alguns cursos online e tal, mas não existe. Então a gente quer trazer para Porto Alegre e São Paulo, né? Que a gente também tem filial em São Paulo, para começar a essa parte de educação pelo ABM, né? Esse seria para profissionais de marketing,
e também profissionais de vendas. Sim, perfeito. É bacana. E a gente, no mercado da educação, eu vejo que ele conecta muitas pessoas, né? Acredito que não só profissionais da área de marketing ou de vendas vão querer participar de fato, Sim. de outras áreas também. E acredito que dentro desse ecossistema vão formando muitos relacionamentos, muitas parcerias. Eu acredito que essa foi uma das grandes estratégias do G4 também, né? Sim, A partir desse braço de educação, eles começaram a criar outros braços de negócios. E vocês imaginam também uma estratégia voltada ao crescimento, voltada a isso? acredito que sim. O G4 é um bom exemplo de growth hacking. Perfeito. Ou seja, eles conseguiram hackear o sistema e ter um crescimento exponencial mesmo. Desde a parte de vendas, de marketing, eles conseguiram trazer um pouco de SaaS, né, enquanto venda de conteúdo, ou streaming de conteúdo. Né? E sim, acho que a nossa ideia aí de futuro é beber de boas fontes, né, como a G4, e conseguir se espelhar neles para fazer algo modestamente falando, né, mas tão bom quanto, né? Exatamente. Não, tem que ser, pensar Tem que sempre mirar no... alto, né? Tem que mirar alto. A meta tem que ser... Depois a gente dobra a meta, né? Sempre. Pessoal, a gente tá encerrando aqui, tá? Mas fazer um agradecimento pra vocês por aceitarem o convite de vir no Coletivo Cast. É um programa novo. A gente quer que todos os coworkers do coletivo, tanto da Área 51 quanto Casa 62, venham participar do Coletivo Cast para falar um pouco sobre as suas empresas, para falar sobre como é que também está se sentindo aqui dentro do coletivo, como é que o coletivo trouxe conexões para vocês, isso é muito importante para nós, tá? Agradecendo, né, 100% aí, vou deixar a palavra para vocês fazerem o merchan de vocês para nossa câmera e para levar depois para os cortes, levar depois para mais serviço de vocês e... Eu inicio aqui, então, obrigado pela oportunidade novamente, um papo muito legal, a gente consegue trocar experiência sempre que a gente tem, né, pessoas que sabem do que a gente está falando, então a gente consegue levar um pouco todo o nosso know-how, né, então tudo que a gente consegue trocar, e convido todo mundo a conhecer a N1, estamos no Coletivo 62, no último andar, então passem lá que teremos cafezinho cedido pelo coletivo, muito bom. Isso é importante, importante. E fiquem à vontade para nos procurar. Perfeito. Boa. Bom, obrigado mesmo. É uma honra estar aqui, é uma honra ter feito esse programa com vocês, esse podcast. Quero também agradecer a toda a equipe, né, da N1 que está lá trabalhando. E, enfim, é muito bom ter o time que a gente tem. Hoje a gente está com cerca de 10, 12 pessoas e temos vagas, tá, pessoal? Então, confiram o nosso LinkedIn, confiram o nosso muito bom, LinkedIn. LinkedIn Insight aí. Muito bom, muito bom. E convido também a vocês a conhecerem digitalmente a N1 através do site, né? an1.com.br. Perfeito. Maravilha. Pegando um gancho aqui pra gente também finalizar, tá? O coletivo, a gente sempre fala que área 51 e casa 62, tá? Mas vamos explicar pra vocês. A gente tem 2 unidades, a área 51 que fica na Avenida Lucas de Oliveira 894 e a casa 62 fica na Jaime Teles 62, tá? A gente sempre fala assim, todo mundo pergunta, onde é que é Jaime Teles? Pertinho do Barranco. É isso aí. Quem é Atrás de... do Barranco. Atrás do Barranco, do lado do Barranco. Quem é de Porto Alegre sabe onde é que é o Barranco, então sabe onde é que é o cowork. E sempre fica um convite para as pessoas participarem sempre, participarem tanto do podcast quanto do... manda bala. Lembrei de uma coisa que eu preciso, senão o pessoal vai me xingar. Vai. Além de estar há quase 7 anos no coletivo, eu, junto com o Cássio, junto com uma galera aí... Os old schools. A gente fundou o futebol do coletivo por todas Muito as terças. bom, muito tá? bom. Então, Importante. um abraço aí, resenha da galera vai ser forte. Não, mas aqui tem o campo agora, né? Pois é, então tá na hora, né? Vamos... E também eu costumo dizer que o coletivo é uma grande cafeteria, então vem conhecer, vem tomar um café, porque é no networking, é no movimento que a gente faz negócio. Perfeito, muito obrigado, assim, realmente a porta do coletivo, todo mundo que vem aqui, a gente fala, a porta tá aberta para pessoas amigos, quem tem empresa aqui, quem quer visitar, quem quer vir tomar um café, quem quer visitar a empresa, quem quer mostrar o coletivo é um lugar histórico, então o ambiente é lindo, é bonito, as pessoas vêm tirar foto aqui, isso é muito importante também, é um ambiente também que é disponível para tirar foto. E fica sempre um convite a todos que queiram participar dessa conexão, essa conexão diária que a gente tem, tanto na 62 quanto na 51, via a nossa unidade, né? E sem, né, não me estendendo muito, mas vou deixar o Bruno também se despedir.
Acesse o nosso site, tá? Para conhecer o coletivo, www.coletivo.cc. Lá tem tudo detalhado sobre o coletivo, tem a nossa história. A gente está num reposicionamento também novo agora. E a gente quer trazer mais novidades, cada vez mais e mais novidades para 2026. É um ano aí de construção, tá? O coletivo ele tá cada vez crescendo mais também. A gente tá realmente com as salas aí, vocês podem ver. Tem diversas pessoas caminhando agora para lá e para cá. Estamos 100% lotados e a gente vai trazer mais coisas, mais conteúdos, mais workshops, mais eventos para a gente conseguir fazer mais networking em todos os coworkings, né? A gente trazer esse networking, fomentar essa comunidade e o coletivo é isso, o coletivo é uma comunidade, o coletivo é uma família. E obrigado por estar participando tantos anos disso, tá conosco desde 2019, sempre muito importante para nós, o feedback de vocês é importante para nós. E que bom que é positivo, né? Muito positivo. Dá a muito palavra pro obrigado. Bruno aí também, se despedir. Boa. Quero agradecer ao Marcel, ao Felipe, pela oportunidade, pelo papo que a gente teve aqui. Faço das suas as minhas palavras, acredito que o coletivo é de fato uma família. A gente passa mais tempo dentro do coletivo do que em casa com as nossas esposas, quem tem filho com os filhos. Então é um ambiente transformador. Acredito que todo mundo que trafega dentro desse ambiente, todo final do dia aprende algo, seja no cafezinho, seja numa sala de reuniões. Então é muito bacana a gente ter essas experiências e estar conhecendo e conversando com pessoas bacanas, como foi o nosso papo de hoje aí com vocês, com a galera da N1. É isso aí. Então, fazendo fechamento aqui. Pessoal, muito obrigado por acompanhar aqui o coletivo, o nosso podcast. O pessoal do coletivo vai ser sempre uma porta aberta aqui para convidar. A gente quer conversar com vocês, quer trazer mais novidades esse ano. Acesse o nosso site, tá? De novo, a gente sempre coloca para a pessoa acessar, para a pessoa realmente conhecer o que é o coletivo, para querer vir, porque olha as fotos lá. Acesse o nosso Instagram também, que é coletivo, _workspace, tá? E o coletivo.cc, que é o hub de conexões, lugar maravilhoso. A cola aqui. Eu peguei a cola, tá? Desculpa. Mas o Diogo que mudou, hein? O Diogo mudou há pouco tempo, hein, Diogo? Jogo é brincadeira. O Diogo mudou há pouco tempo, não era assim, daí ele quer me confundir, tá? Mas acessa aí então o nosso Instagram coletivo.workspace e vem conhecer esse hub de conexões aí com todas essas pessoas aí pra conversar, tomar um café, né? Cafeteria do coletivo. Gostei. Vou usar. Muito bom. Muito obrigado a todos, então. Obrigado por assistirem. Curtem, compartilham. Compartilham com família, com amigos, com novos empreendedores, novos empresários, enfim, todo mundo. Que esse vídeo é para trazer mais conteúdo, mais engajamento e levar o conhecimento tanto da área do marketing aqui ou todas as áreas que a gente vai conversar. Muito obrigado por tudo.